Luciene, ela é intérprete, como vocês podem ver, ela está fazendo todo o processo de língua de sinais para as pessoas que têm desafios ou dificuldades auditivas. A gente está muito grato, Luciene, por você estar aqui conosco. Acho que à medida que a gente cresce, a gente entende o quanto a bandeira de diversidade e inclusão é importante. Então, eu estou feliz de iniciar, Edivaldo e Maurício, com vocês, essa nova fase, trazendo intérpretes para incluir cada vez mais as pessoas, para que todas as pessoas possam subir, crescer em suas carreiras, ouvindo conselhos de presidentes e executivos como vocês. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Maurício. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Flávio. Obrigado por estar aqui. Super oportunidade, dividir essa conversa com esse monte de gente legal, estando com o Edivaldo do meu lado, que é um corintiano roxo, eu sei que você também é, então fica muito mais fácil essa conversa com tanta audiência, com o público assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Show de bola. Boa noite, Flávio. Boa noite, Maurício. Super prazer estar aqui. Ouvir, eu sempre digo que esses eventos são para aprender. Conheci o Maurício, aprendi a admirar. O Flávio já conheci há um tempinho pelo LinkedIn. Super orgulho de ver um jovem assim, tão preocupado com a sociedade, dando oportunidade. Um prazer estar aqui. Só uma correção, né? Eu sou palmeirense. O melhor time do país. Só para ajustar aqui. Flávio, já começou errado esse negócio, Flávio. A gente devia ter feito um filtro melhor, né, Maurício? Mas tudo bem. Você me contou isso. A pauta não é tinha. Sobrou para mim, Não, brincadeira. Mas, pessoal... para mim, Flávio, eu achava que a gente estava jogando a Liga de Campeão Mundial, tá? Mas vamos lá. Vamos. Show. Obrigado pelo tempo de vocês. Queria já puxar o papo. Acho que os dois têm um ponto em comum, né, na carreira de vocês. Ambos começaram como office boys. Hoje são presidentes, ocupam as cadeiras de presidentes das suas operações. Queria que vocês começassem contando, e aí eu vou flutuando entre vocês dois, a gente quer ouvir os dois, como é que foi para vocês o início de carreira, e se essa experiência, ou como essa experiência de office boy moldou ou formou o que vocês são hoje como executivos, começando com o Maurício e depois indo para o Edivaldo. Legal, Flávio. Eu acho que mudou bastante, sim, porque office boy, na minha época, era o nível mais baixo numa empresa, no ponto de vista de posições administrativas, né? E eu tive a primeira oportunidade de começar a trabalhar como office boy, foi uma coisa importante. Eu vim de uma família simples, eu precisava trabalhar para conseguir conquistar os sonhos que eu sempre tive desde pequeno, mas mais do que os sonhos, conseguir pagar as contas mesmo, conseguir pagar a escola que eu precisava, conseguir fazer as vontades que eu tinha. E aí eu tive, quando eu entrei como office boy, eu tive a sorte de entrar numa empresa de tecnologia, que chamava Elebra, que era uma empresa bastante grande na época de reserva no mercado, coisa muito antiga, ninguém vai saber, você tem que ler livros de história. E aí ali eu encontrei as duas coisas que mudaram minha carreira, que foram livros e foram os computadores da empresa. Então, aquilo me permitiu estudar e achar um caminho de crescimento profissional. Pra vocês terem uma ideia, era... Como office boy, comprar um livro de programação naquela época ia custar 2 meses do meu salário. Comprar um computador, eu tinha que provavelmente 3 anos de investimento. Não era uma coisa tão acessível quanto tem hoje. Então, seria simplesmente impossível se eu não tivesse encontrado as duas coisas. Isso me deu um monte de oportunidade. Mas o principal aprendizado que eu tirei, mais do que o que eu aprendi com os livros de computadores, etc., foi entender algo que é super importante, eu acredito muito importante na qualquer posição, né? Que é gostar de gente e entender como que as pessoas se sentem sendo bem ou maltratadas. Então, eu como office boy, tinha as pessoas que me pediam as coisas de uma forma super legal, vinham educado, brincavam comigo, tiravam sarro do Corinthians, indiferente do nível da pessoa, ela me fazia sentir alguém humano que estava no mesmo nível. E tinham pessoas que vinham de uma forma muito grosseira, me tratava como se eu fosse ninguém ali dentro da empresa, se eu não fosse ser humano. E aquilo criou para mim a percepção, e era muito claro para mim, poxa, o cara que era legal comigo me pedia qualquer coisa, eu fazia de ponta cabeça. Me esforçava ao máximo para agradar. O outro eu fazia, né? Eu recebia o meu salário, eu tinha que fazer, eu tinha meus objetivos e tal, mas eu não fazia com aquela paixão, com a vontade de fazer acontecer. E hoje eu sempre usei isso na minha carreira, e uso hoje isso muito na minha carreira, quando eu construo times, quando eu vejo valores das pessoas, etc. Quem que consegue se relacionar em qualquer nível, em qualquer momento, e consegue colocar o ser humano
na ponta antes do cargo, antes de qualquer coisa, né? Então, acho que isso foi um aprendizado importante para mim. Legal, legal. Vou puxar um pouquinho sobre isso já já, Maurício, mas obrigado pela introdução. Edivaldo, como é que foi seu início e o quanto essa experiência de office boy te moldou como executivo ou profissional? Edivaldo, me ouviu? Flávio voltou agora. E agora sou eu que Voltou. respondo, a mesma do Maurício, né? Mesma. Como é que essa experiência te moldou e como é que foi seu início de carreira também? Então, para mim foi primordial, né? E quando a gente começa, eu não imagino onde vai chegar. Então, eu aprendi a sonhar grande também nesse capítulo, né? Mas para mim, eu queria ser jogador de futebol e minha mãe queria que eu trabalhasse, né? E daí, no meio desse caminho, meu pai faleceu, né? Quando eu tinha exatamente 14 para 15 anos. Então, naquela época, você começava por office boy e eu sonhei que eu queria trabalhar em banco. E fui procurar emprego em banco e consegui, né? E office boy para a garotada que está vendo, a gente levava correspondência de um lugar para o outro, ia pagar a conta no banco, esse era o tipo de serviço. Então, assim, eu aprendi ali assim, que o não você já tem, né? E que as suas dificuldades se tornam oportunidades se você olhar aquilo como um obstáculo a ser superado, né? Então, eu fui aprendendo com isso. E uma coisa que foi muito importante para mim nesse início, assim como o Maurício mencionou das pessoas, várias pessoas me ajudaram, né? De dar coach, que eu nem sabia dessa palavra naquela época, de dar orientação no dia a dia, procurando bem. Outras nem tanto, e você descobre que na vida, na sua carreira, você vai ter gente que te ajuda, gente que não te ajuda, e que chefe é passageiro, né? O melhor chefe é sempre o próximo. Mas à medida que você começa como office boy, como o Maurício mencionou, que era o primeiro nível, né? Que você começava na carreira, e à medida que você vai sendo promovido, você passa pelas classes sociais, né? Eu também vim de uma família humilde, e à medida que você vai passando pelas classes sociais, você vai conhecendo as pessoas, e à medida que você chega em posições mais altas, tudo bem da gente querer sempre olhar para frente para crescer, para melhorar. Você não pode deixar de olhar para trás para ver o que você aprendeu e saber que você também pode ajudar, né? E você descobre que tratar as pessoas bem, né? E eu aprendi isso numa palestra até, não custa nada, né? Bom dia, boa tarde, obrigado, né? E isso me dá muito a consciência de que eu não sou nada, eu estou alguma coisa, né? Então, eu estive gerente, estive diretor e estou presidente. Mas não, eu não nasci com isso, né? Então, assim, é uma fase de carreira e isso me dá sempre o discernimento de saber que eu não sou melhor que ninguém. Eu estou numa jornada e nessa jornada eu tenho uma obrigação maior agora, né? Que é o que eu devolvo para a sociedade, né? Como é que eu ajudo e faço uma sociedade melhor para os meus filhos e para todo mundo, e isso é uma sociedade mais igualitária, e isso eu faço de graça, digo para todo mundo, não é uma responsabilidade que vem com cargo, é um propósito de vida, acho que é um legado que a gente tem que deixar, e eu gosto muito disso. E começou lá esse aprendizado, né? Então eu tenho Que muito legal. orgulho disso. Que legal. Você trouxe alguns pontos importantes que eu só queria destacar. Acho que o primeiro deles é que o chefe ele é passageiro, os cargos também. É o que você colocou. Eu estou o presidente, eu fui diretor, eu fui gerente. Quando a gente entende esse processo, a gente entende que talvez a gente não é tão bom quanto a gente acha, ou tão ruim quanto a gente acha, e que aquele cargo, aquele momento, não vai determinar o resto da sua vida. E o que fica, na verdade, é você, é a sua carreira. Então tem muita gente que acha que, olha, mas meu chefe, eu vou sair por causa dele, acabou minha carreira. Não, né? As coisas elas são passageiras, elas são cíclicas. E esse é um exercício que, se eu entendi bem, Edivaldo, você usa até como uma forma de manter o pé no chão, de discernimento, tomada de decisão, entendendo que todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Então eu tiro esse primeiro insight aqui para destacar para as pessoas. Maurício comentou um negócio, Maurício, eu queria trazer aqui. Você começou ali como office boy, você tinha, como bem colocou o Edivaldo, um obstáculo que você transformou em oportunidade, e você pegou os livros ali, começou a estudar, mexer nos computadores. Tem muita gente que está aqui que não consegue visualizar isso, né? Eu queria que você trouxesse talvez um pouquinho da sua visão, da sua mensagem para aquele jovem que hoje acha que não dá, que ele não vai sair de onde ele está, trazendo até um pouquinho da sua própria história e dessa experiência que você teve. Eu acho que é difícil de falar. Eu acho que primeiro tem que sonhar grande, né? A gente sempre tem que acreditar. Eu acho que confiança
é a coisa mais importante. Confiança não só na gente. A gente tem que ter muita confiança na gente sem ser arrogante, né? Fala, poxa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou me esforçando, procuro dar de mim sempre o melhor possível. Mas a gente também tem que ter confiança que o universo conspira a favor também, né? Nem tudo a gente controla, mas se a gente faz bem o que a gente controla, o universo vai conspirar a favor. E se a gente é ambicioso e quer crescer, e faz direito, e trabalha direito, e se dedica de uma forma correta, as coisas vêm. Elas podem vir numa velocidade maior ou menor, mas elas vêm. Então, o importante é sempre dar o próximo passo e dar ele muito sólido, dar muito firme, tá se preocupando em fazer tudo muito bem feito. As coisas chegam normalmente, né? Eu sempre... Alguém me pergunta, poxa, qual que é o teu conselho de carreira? Faz muito bem feito o que você está fazendo. Porque na hora que você faz muito bem feito o que você está fazendo, vai ter um monte de gente que vai ver. E vai ver dentro da empresa, fora da empresa, nos clientes, vai lembrar de você daqui a 5 anos, na hora que estiver numa outra empresa, e falar, poxa, eu preciso de um cara para fazer tal coisa, o Maurício era um cara dedicado, fazia aquilo bem feito, deixa eu ver se ele tem interesse. Então, isso cria uma espiral muito positiva de criar oportunidades, né? Quando você faz muito bem feito o que você está fazendo, vão vir oportunidades. Melhores, não tão boas, mas vão te criar oportunidades. Então, pensa no que está fazendo o melhor possível, põe o coração, faz aquilo com muito amor e sonha grande, e as coisas vão acontecer. Eu acho que essa é algo que eu acredito e falo isso para todo mundo, falo para minhas filhas que estão na idade da maioria dos jovens que estão nesse call, é realmente acreditar e se esforçar e fazer a coisa direito. Legal. E até um insight em cima disso, Maurício, que eu queria destacar. Às vezes a gente espera a oportunidade chegar. A gente não sabe quando ela vai chegar. A gente não sabe quando ela vai bater na porta. E pelo que eu entendi, acho que o seu conselho aqui faz bem de forma consistente. Em algum momento, alguém vai ver. Em algum momento, a oportunidade ela vai aparecer. Então, não é sobre eventos específicos ou até mesmo a intensidade, é sobre consistência. Tentar gerar valor, tentar fazer bem diariamente aquilo que você deve fazer, porque em algum momento vai acontecer isso. O Edivaldo... Tem um valor também, Flávio, que é muito importante, né? Eu falei em confiança, confia. Você só pode confiar que você faz bem feito uma coisa quando você faz bem feito, né? Você pode ter confiança que você é um bom profissional, até para não ter aquela síndrome do impostor, porque quando você entrega bem feito, né? Mesmo que ninguém veja, na hora que você acorda de manhã e você olha no espelho, cara, fiz bem feito. Tenho certeza que eu dei o meu melhor, tenho certeza que eu entreguei o melhor dentro de todas as condições. Aquilo dá uma autoconfiança que é fundamental para progredir, né? Então, isso também é importante. E é para você, né? Por você também. Claro, tem os outros envolvidos, mas primeiramente é você, o seu protagonismo, o seu sonho. A gente está falando de sonho grande, né? Tem uma frase do Jorge Paulo Lemann que ele diz que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que sonhar grande. E eu já queria trazer para ti, Edivaldo, lá no início, quando você era office boy, você almejava ser presidente, você se via hoje nessa cadeira que você está hoje? Como é que foi para ti? De onde veio essa ambição? E até mesmo, como é que foi essa visão de planejamento de carreira? Você planejou estar aqui, ser CEO, não? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente das origens ali, de onde nasceu tudo isso. Então, na verdade, assim, para mim era uma questão de subsistência, né? Legal. E quando eu olhava, tá bom, no país você tem que ser promovido para ganhar mais, para ter uma condição social melhor, porque daí meu pai já tinha falecido e eu tinha que sustentar a família, né? Minha Ele mãe, morreu, mais você 3 tinha irmãos. quantos anos? Você tinha quantos anos, desculpa? 15 anos. Então, eu sempre... Porque o Maurício falou que eu concordo de você fazer o melhor, e eu só enfatizaria, assim, fazer o melhor com o que você tem, né? Porque muitas vezes, falta esse recurso, falta aquele... Não. Faz o melhor com o que você tem, né? E sempre quando a gente está nesse papo aqui com os jovens, eu sempre falo, não é sobre o Maurício, sobre mim, sobre o Flávio, assim, cada um constrói a sua história, né? A gente está dividindo caminhos, né? E para isso a autoestima é super importante, né? Porque você vai ter percalços, alguma coisa você planeja, outras não, vão ter pessoas que vão te jogar para baixo, mas se você tem autoestima e tem um sonho grande, né, que dá o mesmo trabalho, e você tem a sua definição do que é sucesso, né? Para alguns sucesso é só dinheiro, para outros, tá bom. E daí você constrói esse caminho para você. E daí você sempre, quando tiver um obstáculo, vai ver aquilo como uma oportunidade. Eu sempre olhava para o meu chefe e para o chefe do meu chefe, né? E eu sempre trabalhei do tipo, tá, mas eu vou fazer o melhor
né? E como o Maurício falou, quando você trabalha para as pessoas, assim, que te respeitam, eu queria que o meu chefe fosse promovido para eu ser promovido. Era mais ou menos isso. Eu levava soluções para ele. E daí eu fui aprendendo no dia a dia, porque eu não tinha uma orientação, ó, o que é uma empresa, o que são os níveis, né? E à medida que eu fui subindo, eu fui vendo e fui sonhando, né? E nessa ótica de... Muitas vezes o jogo é duro, né? Mas é na bola. Para mim, o jogo sempre foi na bola. Ele pode ser duro, mas é na bola. Dá para ser Messi no Barcelona, né? Você não precisa derrubar alguém para você crescer. Para mim, assim, é importante se estabelecer os seus valores e ficar com eles, né? Então, assim, tá bom, esses são os meus valores, não interessa o que me pedem, assim, se for contra os meus valores, eu não vou fazer. Então, assim, eu sempre trabalhei assim e as oportunidades foram aparecendo. Mas qual é o ponto para a oportunidade? É de você sonhar, né? E alguns já sonham direto lá em cima, então eu nunca sonhei assim, quero ser CEO e vou. Eu fui chegando, tá bom, fui melhorando, falei, agora eu quero, tá bom, então eu vou navegar, o que eu faço para ser? Ninguém precisa te explicar, você tem que se preparar para a oportunidade. Não adianta você achar, a oportunidade chegou, agora eu vou me preparar. Não. E para mim, assim, o melhor gatilho é a educação. Para mim, não tem outro segredo. Você tem que estudar sempre, atualizar sempre. O que o mercado está pedindo, o que eu estou vendo. Tá bom, eu não consigo ter o curso de $1 milhão. Tá bom, mas agora eu tenho internet, tenho um livrinho aqui. Meu primeiro curso de inglês era um livro que tinha 10 páginas, né? Depois eu vi que era um curso fraquíssimo, mas era aquilo que eu conseguia pagar, né? Então, assim, eu ia no Verbo to Be, e tem uma passagem muito pitoresca, quando eu trabalhava no Citibank, tipo, o mercado estava abrindo, tinha uma vaga numa área internacional que ia começar, né? E ninguém queria ir para a área por medo de perder o emprego. Eu não tinha inglês, eu fui para a área começar essa área. Eu lembro que eu tinha um papel na mesa que eu marcava, assim, né? Tipo, eu sou fulano. Um dia eu estava trabalhando até tarde, 11 da noite, toco o telefone, era um cliente americano, daí eu respondi em inglês, né? Daí ele começou a fazer perguntas, daí eu falei assim, desculpa, eu sou faxineiro aqui, eu não consigo andar mais. No dia seguinte, o cliente ligou e falou assim, nossa, que país desenvolvido, todo mundo fala inglês ali, né? Mas, assim, e daí eu corri para fazer seu lab, consegui a aprovação, daí foi. Mas, só para uma demonstração, assim, você tem que tentar. Você já tem ou não, né? Muitas vezes na vida, e eu posso falar isso porque, como o Maurício mencionou, eu também vim de baixo. A gente tem dificuldades, sim, mas se você olhar aquela dificuldade de parar, você não vai. Olha como é oportunidade, né? Então, para mim, assim, isso que muita gente, as pessoas falam que é uma fraqueza, para mim é a fortaleza. Tá bom, eu já tenho não tenho isso daqui, o que vai acontecer se der certo? Vai dar certo, eu tenho um sim. E daí você vai subindo e vai olhando, e você descobre que as pessoas têm fortalezas e têm fraquezas, assim como você, não é uma exclusividade sua. Por isso que eu concordo super com o ponto do Maurício, a autoestima, né? Como é que você desenvolve a autoestima? Essa é a sua fortaleza. E daí, com isso, você consegue caminhar. E você usou uma palavra, Flávio, que eu adoro, né? Que é protagonismo. Né? Cada um de nós temos que ser protagonista da nossa história, da nossa carreira e da nossa vida pessoal, né? Acho que esse é um driver importante. Legal, legal, super legal. E eu acho que de insight aqui para tentar sintetizar para as pessoas é que é importante, primeiro, definir o que é sucesso para você, e acho que você já trouxe um pouquinho, deixar legado para a sociedade, deixar algo que impacte as pessoas. Pode ser grana, mas tem que ter outras coisas envolvidas também. E você trouxe que à medida que você sempre teve um sonho grande ali de, preciso sobreviver, preciso crescer para conquistar mais coisa, mas a visão de CEO começou a vir ao longo do tempo quando você vivia de forma intensa e muito bem cada uma das cadeiras, né? E aí você trouxe vários insights. Porque tem muita gente que acha que vai ser presidente amanhã. A gente já vai voltar até mesmo nesse papo aqui, nessa pauta. Mas não é do dia para a noite. A gente tem que viver muito bem aquele momento, entregar valor naquele momento. O que é esperado de mim? E começar a desenvolver as competências e habilidades para o próximo passo antes de chegar na cadeira. Então é super importante, não é de estagiário para CEO, tem uma jornada muito grande nesse meio tempo. Não foi de office boy para CEO diretamente, teve muita coisa, a história do inglês que você precisou desenvolver. Como é que foi para ti, Maurício? Lá no início, você tinha essa ambição, era uma ambição de quero pagar minhas coisas, como é que foi para ti também? E em que momento você falou assim, vou ser presidente? Que você começou a falar, caramba, acho que eu tenho os skills aqui para ser presidente. Eu acho que no começo era algo muito longe, né? Então não tem como nem sonhar. Aquela coisa, poxa, como assim? Longe da minha realidade, longe da distância que eu tinha que percorrer.
E não dava nem para ter ambição, né? Podia até, eu, quando trabalhava na empresa, eu olhava o presidente e falava, putz, esse cara é quase como um deus, né? Pô, a empresa paga passagem de avião, ele morava no Rio, para ele vir toda semana para São Paulo, são uns negócios assim que para mim era, pô, eu nunca tinha andado de avião na vida. Eu falei, pô, o cara ganha passagem de avião para vir para São Paulo, ou sai, tinha umas coisas que, pô, isso aqui deve ser muito legal, mas para mim era uma realidade tão distante, que eu pensava só no próximo passo, que é o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, né? Que para mim era fundamental, era condição não de sobrevivência, mas condição de crescer. Eu queria crescer, queria ganhar mais dinheiro, e não pelo dinheiro, eu queria poder ter as coisas que eu almejava, ter a qualidade de vida que eu almejava, realizar meus sonhos, etc. Que também naquela época eram pequenos, meus sonhos não eram enormes, né? Quando você é office boy, poxa, o primeiro sonho é pagar a escola, segundo sonho, pô, sobrar uma grana, eu vou comprar um tênis. Se sobrar uma grana, eu vou sair no fim de semana. Então, teus sonhos são pequenos. Aí você fala, não, mas tem que sobrar a grana, eu quero fazer isso. E aí, o que acabava acontecendo? Eu pegava os jornais de emprego, não existia internet, né? Então, o emprego, fim de semana, vinha lá um jornal desse tamanho, uma bíblia, com todos os tipos de emprego. E eu olhava e falava assim, o que estão contratando? Eu procurava lá a seção de cargos e salários, poxa, um programador ganha tanto. Trabalho numa empresa de informática, tem livro, tem computador, esse cara ganha tanto, deixa eu estudar para eu poder sonhar em ser um programador. E aí, quando eu virei programador, poxa, o que um analista precisa? Pô, eu vou estudar, eu vou correr atrás, vou pagar, agora já tenho um pouquinho mais de dinheiro, vou usar parte do dinheiro para me divertir, parte do dinheiro para pagar um curso para ser analista. E sair correndo atrás. E aí a distância vai encurtando, né? Que é um pouco do que o Flávio falou. Poxa, como que eu ajudo o meu chefe a ser bem-sucedido? Como que eu faço o que eu estou fazendo bem feito? Poxa, eu subi mais um degrau. E aí, quando você começa a perceber, mesmo quando você está perto de uma posição de presidente, 2, 3, 4 degraus para baixo, é longe para burro. Você pode estar na fase final ali, concorrendo para ser presidente, ainda é longe. Então, não é um negócio que você consegue planejar e com tanta antecedência. Então, é realmente fazer bem feito o que está fazendo, observar as oportunidades, se preparar para a próxima oportunidade, botar toda a tua energia e acreditar no teu taco que você pode ser, sim, alguém para almejar aquela próxima oportunidade. E um dia, se você continuar fazendo isso de uma forma consistente, um dia você vai bater numa cadeira que qualquer nome que esteja, né? Pode ser presidente, pode ser diretor, pode ser gerente, porque realmente, como você falou no começo, o sucesso cada um define o seu. Né? Eu conheço algumas pessoas que você fala assim, poxa, eu queria que você fosse gerente. Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Eu quero ter qualidade de vida. Eu não quero abrir mão disso. E é super correto, não tem nada de errado de tomar essas escolhas. Né? E qualidade de vida, para mim, tem a ver, sim, de estar com a minha família, etc., mas qualidade de vida, para mim, também tem a ver com me desafiar, com crescer e etc. Então, para mim, se eu não conseguiria tomar coisa e falar, não, tá bom assim, eu estou bem com esse quantidade de dinheiro que eu estou, já estou feliz com essa vida, eu quero ter uma vida tranquila para poder fazer as coisas pessoais que eu quero. Eu me sentiria frustrado. A carreira é um componente importante da minha felicidade. E, de novo, não pelo cargo, não pela grana, mas pela capacidade de impactar. Né? Então, para fazer coisas relevantes, para me sentir desafiado, para desafiar meu time, para criar um senso comum de atingir um objetivo com o time. Então, para mim, eu olho carreira, eu dou conselho para minhas filhas, por exemplo, falo, poxa, eu me sinto como se eu estivesse jogando futebol com meus amigos. Eu quero ganhar esse jogo. Vamos lá, galera, vamos ganhar esse negócio e tal. E não tem a ver, quando você vai jogar futebol com seus amigos, você não está ali pensando que você quer ganhar, né? Você quer participar, então é divertido e tal. Então, eu sempre olho dessa forma. Tem muito mais a ver com o impacto, com o que você está fazendo, do que com o título e com o cargo. Essas coisas vêm naturalmente na hora que você vai chegando mais perto e você vai fazendo consistentemente bem o que você faz. Né? Legal, legal. Você trouxe um insight muito legal. Obrigado pelos dois, pelos insights até agora. Eu acho que eu queria destacar para o jovem, para ele colocar de forma prática amanhã, né? Eu acho que a visão de futuro que você comentou quando você era office boy, começou a programar e aí analista, é a visão de futuro e entender quais são as competências que você precisa adquirir e desenvolver para o próximo passo. Então, hoje eu sou um analista, legal, mas para ser um analista sênior, o que eu preciso desenvolver? Quais são as competências que faltam? E pergunta para o seu chefe, talvez pega um job description, ou seja, a descrição de um trabalho e lê.
daqueles requisitos. O que você tem e o que você não tem. Anota isso. E vai fazer um curso. Vai aprender inglês, como o Edivaldo mencionou. Vai fazer um curso de Excel. Vai aprender a programar. Vai aprender uma nova linguagem. Vai aprender como falar em público. Tomando nota e tendo essa clareza que o Maurício trouxe. O que falta de competência e habilidades para que eu consiga dar esse próximo passo? E talvez aqui esteja, pessoal, uma simples dica de carreira, mas que vai determinar o seu futuro. Se você fizer isso ou tiver essa mentalidade de fazer constantemente, de querer o próximo passo, de querer o algo a mais. E como o Maurício colocou, vai vir com muita ambição, com muita vontade, olhando para o impacto. Grana é consequência, vai vir, né? Mas eu acho que o grande diferencial é ter a mentalidade de quero crescer, quero me desenvolver, quero buscar, e todo mundo pode. Hoje a gente está falando com 2 office boys que, a propósito, são presidentes de empresa. E aqui o que eu tiro daqui, né, é que eu posso também, né? Se eu posso, se eles conseguiram, vocês podem. Então, isso é super legal de trazer. Ô, Edivaldo, pessoal, aqui, para botar o pé no chão do pessoal, quantos anos, né, de carreira, enfim, você levou para se tornar presidente da Mil, né? Do início ali de office boy até hoje a cadeira, ou quando você se tornou presidente. Quantos anos? De forma bem resumida. 6 meses, na brincadeira. 37 anos. Né? 37 eu comecei a trabalhar anos. com 15 anos, eu tenho 52 anos, eu trabalhei 15 anos no Citibank, trabalhei 3 anos no Banco Real, que nem existe mais, trabalhei no Bank de Boston, que também não existe mais, 1 ano, trabalhei 10 anos no HSBC, 4 anos na MetLife e 5 anos na Mil. Né? Então, assim, chegou uma hora que eu sonhava e, assim, o tempo... eu quero ser jovem, quero ser jovem. E daí eu descobri que a juventude está mais na sua mentalidade, no seu mindset, do que na sua aparência, né? E também eu aprendi durante a minha carreira, que eu carrego até hoje, né? Quando eu era jovem e ansioso, tinha o pessoal mais experiente, né? E sempre tem essa discussão, né? Mas ele tá velho, ele tá velho. E eu descobri, e eu sempre fazia o contrário. Peraí, olha, se ele tem experiência, eu não tenho isso, né? Eu tenho a vontade maluca de fazer alguma coisa. Deixa eu colar nesses mais velhos, porque ele tem um valor. Se ele está na empresa ali, ele tem um valor. Ele chegou ali, ele foi jovem também. Eu sempre buscava isso de mesclar a experiência com a juventude, e eu carrego isso até hoje, né? Então, assim, nos meus times, a gente fala muito de inclusão e diversidade. Meu sonho é que, em algum momento na vida, a gente seja simplesmente valorizado pela diversidade de ideias, né? Mas eu tenho certeza que eu não vou chegar não vou viver para ver isso. Mas esse é meu sonho e eu posso contribuir para isso no durante, né? Então, os meus times têm pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e a gente combina tudo, desde que todo mundo tenha a vontade de realizar. É isso que o Maurício falou. Assim, tá bom, a gente quer entregar, a gente quer fazer, a gente quer mudar, quer pegar o problema e solucionar, quer fazer diferente, quer celebrar, sabendo que no meio do caminho tem estresse, tem pressão, tem problema, não dá certo e você corrige, né? Porque eu falo muito, eu adorava ler livros de autobiografia, né? Daí eu falava assim, pô, o cara não erra, né? Tudo perfeito. E depois você descobre que na vida a gente mais acerta do que erra, mas todo mundo erra, né? E você tem que, assim, ter aquele mindset, né? Aquele de, assim, ou eu venço ou eu aprendo, né? Nunca que eu perco. Tá bom, não deu certo aqui. O que eu faço com esse aprendizado para melhorar no próximo? E isso porque eu colava nos mais velhos por isso. Essa experiência eu não tinha. E eles me ajudavam demais com isso, né? Então, acho que respeitar as pessoas é muito importante nesse caminho todinho. Legal. Então, aqui um insight legal, né? De se conectar com gerações diferentes, pessoas mais experientes, para aprender com essas pessoas. O Edivaldo, tem alguma comida de bola, alguma batida de cabeça na sua carreira que você falou assim, caramba, isso aqui foi desafiador para mim, mas eu aprendi bastante? Até porque quando a gente olha vocês, a gente fala, pô, os caras não erram, né? O presidente não erra, né? Mas tem alguma história para você que, assim, foi algo que doeu, mas te ensinou bastante? E qual que foi a lição que você aprendeu com isso? Assim, bom, a gente continua aprendendo todo dia, né? E hoje, esse negócio que eu falei da experiência de juventude, eu faço ao contrário, né? Eu tenho mentores mais jovens, né? A gente troca. Eu sou mais velho, ele é mais jovem. Na minha carreira teve um episódio que eu aprendi bastante quando eu estava num emprego e que ofereceram um trabalho em outro, né?
E daí eu olhei, tinha desafio, né? Tinha o que eu falo DD, né? Desafio e dinheiro. E eu fui, né? E assim, fiz, daí eu falei assim, não, eu vou então descansar um pouquinho, que eu tô cansado, pedir as contas antes para começar no outro. Só que eu não tomei o cuidado de olhar as outras coisas direitinho. E o cara chegou e falou: não, não, a gente não te contratou, não fechou esse negócio. E daí, assim, eu fiquei com frio na barriga porque eu sustentava a casa e não tinha emprego, né? E fiquei um mês e meio falando para minha mãe que eu estava indo para o trabalho quando eu estava procurando emprego. Graças a Deus, em um mês e meio eu consegui uma outra e consertei. Esse foi um erro. Um outro erro foi aprender sobre o erro, né? A gente teve um problema numa das empresas e eu falava assim, não, não, o problema, eu fiquei acusando o fornecedor, 100% de confiança no meu time. E passado um tempo, o problema estava do meu lado, estava no meu time efetivamente, e eu não tive o discernimento de olhar de uma forma mais ampla, avaliar todos os lados, por mais que eu confiasse no meu time, para entender o problema. E eu aprendi bastante com isso, né? Eu estava pondo a culpa em alguém que não era culpado e estava com excesso de confiança desse lado. E foi um aprendizado importante, porque eu tinha 20 anos e esse exemplo eu carrego para a minha vida até hoje. Legal, legal. Ô Maurício, quanto tempo levou para você se tornar presidente? Só para o pessoal também. Acho que o Edivaldo levou aí uns 30 e poucos anos, se eu tomei nota aqui, mas para você, como é que foi? 37. Bom, eu descobri que também é uma idade que o Edivaldo. Então, eu também tenho 52, só que comecei a trabalhar um pouquinho mais cedo, comecei com 13 e acabei assumindo a presidência não da PEGA, de outra empresa que eu trabalhei, com 45. Então, também Legal. levou 30 e poucos anos, né? Então, a gente está aí na mesma faixa de tempo de experiência. Mas também isso não é uma regra, né? Eu tenho amigos, o Galvão teve aqui recentemente da Oracle, que foi presidente com 35. Mas nem sempre... É uma E ele realidade. não fala que, poxa, ele se sentia muito jovem, ele se cercou de gente mais velha, na época eu fui um deles, então não tem uma regra, né? E tem gente que não vai ser, e tem gente que não vai querer ser, ou tem gente que vai ser mais velho, então eu acho que isso não é uma regra. A regra, com certeza, a não ser que você seja alguém absurdamente fora da curva, vai levar muitos anos, né? Vai ter muito trabalho, vai ter muita pressão, vai ter muito trabalho, vai ter vários casos de insucesso, vai ter dias tristes, vai ter um monte de aprendizado, isso faz parte da rotina. Então, é uma coisa que eu acho que isso, eu sempre valorizo isso da origem que eu vim, que eu não tive opção, então eu nunca pude olhar com a opção de falar, poxa, não vai dar certo, porque já não estava dando certo, eu já vim de onde que não dava certo. Então, toda vez que deu errado, eu sempre falo, poxa, eu não posso desistir, né? Não é porque esse negócio apareceu na minha frente que eu vou desistir, porque se eu desistir, eu parei. E aí, ao longo da minha carreira, teve um monte de histórias de erros, várias coisas que eu não fiz bem feito, várias coisas que não deram certo, também mesmo fazendo bem feito, por circunstâncias econômicas, circunstâncias de produto, de mercado e etc. E eu nunca baixei a cabeça para aceitar a derrota, porque a derrota é o final de uma jornada. Eu aceitei aquele erro, aquela derrota. Opa, mas eu não posso parar aqui, eu tenho que ir para o próximo, né? Então, eu sempre tive essa resiliência muito forte, porque, como eu falei, eu não tinha opção de não ter a resiliência. Então, eu acho que isso leva um tempo mesmo. Legal. E Maurício, qual que é? A gente sonha, né? Quando eu falo a gente, muita gente sonha e, pô, quero ser presidente, né? Carro bom, cargo legal, liderar as pessoas, sentar na cadeira. Mas qual que é a parte complexa, desafiadora que ninguém conta? Queria ouvir de ti, talvez, qual que é a parte que ninguém conta de ser presidente e aí depois também passar para o Edivaldo? Qual que é a parte difícil do dia a dia que ninguém, né? Que a gente traz o glamour, né? Mas qual que é aquela parte que a gente não sabe, que seria legal contar para os jovens aqui conosco? Então, assim, eu gosto tanto do que eu faço, que mesmo quando eu estou mexendo no encanamento, numa coisa suja que normalmente as pessoas não gostariam, eu me divirto. Então, eu não acho que tem uma parte que é horrível. Lógico que tem a parte que é chata. Puxa, você tem que dispensar alguém. Você tem que dar um feedback para uma pessoa que está se esforçando muito para fazer uma coisa dar certo, mas que ele não está conseguindo dar certo, talvez ele não seja o melhor fit. Isso, para mim, sempre é doído. Principalmente quando eu vejo que tem muito compromisso e muito esforço. Né? Então, poxa, eu já tive que mandar gente embora, que eu sei que o cara deu de tudo no melhor, mas acabou não dando certo. Eu apoiei, eu tentei garantir que desse certo, dei todas as condições, mas não dava. Né? E aí chega uma hora que você tem que tomar uma decisão
pela saúde do negócio. Se fosse pelo coração, você fala, cara, poxa, eu vou deixar o cara aqui, né? Eu falei, vou brincar de novo futebol, eu sou corintiano. O corintiano gosta de ver gosta de ganhar, mas ganhar não só jogando bonito, ele gosta de ganhar quando o cara vai lá dar um carrinho na bandeirinha do escanteio, se esforça, rala, tal. Aquilo para mim toda vez que eu enxergo alguém com essa garra, com essa gana, eu me apaixono pela pessoa. Mas aí eu tenho que lembrar que o meu trabalho não é olhar só para as pessoas, né? Eu sempre digo que o desafio da posição que a gente encontra é achar o balanço correto entre agradar a empresa e o investidor, agradar o cliente e agradar a equipe. Porque seria muito fácil eu agradar a equipe e deixar um cara que não está entregando o resultado trabalhando e eu pagando o salário dele, mas eu ia desagradar a empresa. Também seria muito fácil eu agradar o cliente, dando um desconto enorme, e aí eu desagradar a empresa e não ia sobrar dinheiro para o funcionário. Então, achar esse equilíbrio entre esses três vetores, eu diria que é o principal trabalho que a gente tem no dia a dia. Poxa, eu consegui deixar minha corporação feliz, consegui deixar meu time motivado e feliz, consegui deixar meu cliente feliz. Poxa, na hora que você acha essa combinação, é algo que é legal, mas não é tão simples fazer essa equação funcionar direito. Legal, legal. Show, super insights. Para você, Edivaldo, qual que é a parte assim difícil que talvez ninguém conta, a parte mais complexa do dia a dia de ser um presidente de uma companhia? Acho que todo mundo fala, né? O Maurício tocou nos pontos importantes ali, mas antes de eu responder, eu só queria enfatizar o item, né? Que o Maurício já falou duas vezes, que eu acho que é importante. Tem gente que não quer ser gerente, não quer ser diretor, e quer ter. E para os jovens, as empresas precisam de todo mundo, né? Precisam dessas pessoas também que não querem crescer. Tem um valor, tem o valor da continuidade, o valor da estabilidade da empresa, né? Então, só para a gente não ficar nos limites, né? Que senão, no meu tempo, era assim, ou você não era nada, ou você era jogador de futebol ou pagodeiro, nada contra, né? Então, meu ponto é assim, entre os limites, tem um mundo de oportunidades aqui que você consegue construir, consegue sobreviver, e você vai ter o respeito das pessoas, porque a gente precisa nas empresas de quem quer crescer, quem não quer crescer, mas quer fazer direitinho, quem quer agregar valor, então acho que isso é importante. Na função, você sabe que à medida que você vai subindo, na hora que você chega ali, você vai receber sempre mais problemas, você vai ter que ter o equilíbrio para gerenciar os problemas, porque cada vez mais os problemas serão maiores, porque alguém não conseguiu resolver no meio do caminho e você precisa ajudar e orientar. Mas na hora que você escolheu estar ali, é ali, você já sabe que a função é aquela, então não adianta, não tem surpresa, né? Então, eu diria que a função ela tem um glamour, né, que todo mundo olha, né? E minha mãe falava bem isso, né? Esse é o tipo de função que o pessoal vê as pingas que você toma, não vê o estômago que você leva. É mais ou menos isso. Mas acho que o que pega muitas vezes é a solidão da função, né? Então, assim, na empresa, você muitas vezes não tem com quem compartilhar algum incômodo, né? Pessoal, né? De alguém que está com algum problema que você precisa tomar uma decisão. E para isso eu crio um network externo, né? Tem um grupo pequeno de pessoas de confiança que você pode desabafar e aquilo não vai ser usado contra você. Vai ser alguém que só quer o seu bem, né? Isso eu sempre tive na vida inteira, né? Independente da função. Quem são os meus conselheiros, né? Que pode ser um amigo, né? Como eu não tinha meu pai, pode ser meu irmão, meu tio, aquele que você vai lá e fala, e você sabe que a pessoa só quer te ajudar, só quer o seu bem, e você dá aquela aliviada, né? Poxa, muitas vezes você só conta para a pessoa. Você vai falar assim, do aspecto técnico da empresa, a pessoa não tem a menor ideia. Mas só dele ter ouvido, assim, poxa, você volta e fala assim, nossa, que legal. Então é assim que eu vejo. Mais, Legal. Legal. Vai Tem lá, um ponto Maurício. que eu puder falar, porque eu gostei muito do que o Edivaldo falou, isso de se apoiar nos outros e muitas vezes da solidão e buscar alguém que realmente quer teu bem, né? Essa semana eu escutei uma frase, até eu também tenho um coach externo, que muitas vezes são amigos, né? E ele me comentou uma frase do Isaac Newton, que um dia perguntaram para ele, poxa, como que você chegou tão longe? Como que você via as coisas tão longe? Ele falou, me apoiei em ombros gigantes. Né? Então, isso para mim foi uma frase que é super emblemática, porque eu realmente, ao longo da minha carreira, a quantidade de ombros gigantes que eu me apoiei e que me empurraram para cima, sabe? Aquela que queriam, porque realmente gostavam de mim e queriam me ajudar. E esses ombros gigantes dentro da empresa, fora da empresa. Então, isso é algo bastante importante, você ter esse network de apoio, de sustentação para um momento ruim, para um momento bom, para trocar ideia, dentro, fora da empresa é fundamental. E ter esses ombros gigantes é muito legal.
Legal. Até porque ninguém vence sozinho, né? Ninguém é super-homem, mulher maravilha. E a gente tem que trazer e desmistificar isso, mostrar, né, o quanto nós, somos vulneráveis, temos as nossas limitações e a gente precisa se apoiar em gente boa, em gente externa. E aí a pergunta que eu quero trazer para o jovem, a gente está com 3.200 pessoas. Quem é ou quem são, né, o seu grupo de networking? Quem são as pessoas que você apoia, se suporta e aprendem juntos? É importante, né? Se você não tem isso hoje, comece a olhar, comece a construir algo, uma relação sólida de confiança, onde vocês se apoiam. Se você perder seu emprego hoje, a quem que você vai recorrer? Ou se você está planejando um próximo passo de carreira, com quem você está conversando? Aqui estão algumas mensagens e alguns insights poderosíssimos, pessoal, para que a gente potencialize a nossa carreira. Eu sei que a Mil, Pega, continuam crescendo, contratando pessoas. Maurício, para alguém que está começando a carreira, que quer trabalhar numa Pega, o que hoje a companhia procura? O que você entende, como companhia ou como executivo, que esse jovem precisa ter para construir uma carreira de sucesso ali dentro? E aí eu volto a pergunta para o Edivaldo também, para tentar trazer alguma coisa prática. Precisa do quê para talvez conseguir trabalhar e performar na Pega e na Mil? Paixão, né? Acho que paixão é tudo para qualquer coisa da vida, né? Então, na hora que você tem paixão pelo que você está fazendo, você tem paixão pela tua missão, você tem paixão pelo teu time, pela pessoa que está do lado, você faz um extra mile, né? Você pega um atleta, a gente acabou de sair das Olimpíadas, não vamos nem falar de empresa. Pô, por que você acha que um atleta de ponta dá muito certo? Porque ele é muito mais talentoso do que o outro? Não, porque ele tem paixão, ele quer dar certo, ele treina 10 vezes mais do que o outro que tem um pouquinho de menos paixão, né? Ele não se importa, ele não pensa que o horário de trabalho dele é das 9 às 18. Ele quer fazer aquilo acontecer. Lógico que a ideia aqui não é fazer todo mundo trabalhar 24 horas, mas a gente sabe que você tem que pôr mais energia, você tem que conseguir, você tem que se dedicar, não vem nada de graça. E você só consegue pôr mais energia se você está apaixonado. Eu, pelo menos, eu não consigo falar, poxa, agora eu vou fazer esse negócio maravilhoso e eu não gosto do que eu estou fazendo, não acredito no que eu estou fazendo. Eu viro o cara mais medíocre do mundo. Mas na hora que eu estou apaixonado, eu movo montanhas, eu saio empurrando com força tudo. Então, acho que paixão é algo que eu sempre procuro identificar em qualquer uma pessoa que eu contrato em qualquer nível. Mas acho que o jovem, ele tem o poder daquela paixão doente, né? Até mais do que a gente. Eu sou apaixonado, mas eu já tenho cabelo branco. Eu escolho as paixões que vão dar certo. O jovem tem que ter essa pegada de se apaixonar loucamente, dar tudo, vai acertar na paixão, vai errar na paixão, vai aprender, mas paixão, foco, legal. Força. Né? Legal. Bom, muito bom, excelente. Edivaldo, como é que você enxerga isso? Algumas coisas, né? Tipo, acho que o Maurício resolveu bem a paixão, eu vou detalhar. Eu acho que, assim, primeiro é ter desempenho, né? Entregar. Né? Assim, esse é o seu crédito, né? Você tem que ter iniciativa, mas tem que ter acabativa, né? Tem que ter acabativa se acabativa é fazer o seu trabalho direitinho, faça ele direitinho, né? Assim, segundo ponto, trabalhar em time, né? Acho que isso é extremamente importante, colaborar, né? Muitas vezes a gente acha que é sempre uma competição, que eu tenho sempre que ganhar. Você pode ganhar com aliados também, né? Eu acho que isso é importante. O terceiro ponto é respeitar as pessoas, né? Respeitar, né? E eu sempre digo, tudo bem, você quer ter velocidade, você pode pôr velocidade, mas primeiro assim, engatinha, levanta, anda, depois corre. Mas assim, faz estruturado isso, porque isso é extremamente importante. Se capacitar, eu acho que assim, estudar sempre, sabe? Assim, você está sempre e entender o ambiente que você está inserido, a cultura da empresa, a forma da empresa, tá bom? Como é que eu navego isso daqui? Eu me identifico com isso, legal. Como é que eu navego aqui para poder crescer, né? E eu acho que entender esse ambiente ele é extremamente importante. E ter a sua marca, né? Tipo, a gente fala muito de ter uma marca, tá bom? Qual que é a sua marca na empresa? A sua marca que você entrega bem, é muito orientada a resultados, trabalha super bem em time, entrega. Não, olha, você é criativo. Acho que é importante ter essa característica e você saber das suas fortalezas e do que você precisa desenvolver. E, tranquilamente, vai trabalhando no que você precisa se desenvolver, né? E daí você vai se complementando para as próximas funções. E se você chegar e falar assim, achei aqui, eu quero ser um excelente analista de ações, legal, estuda naquilo e seja um excelente analista de ações. Mas você sabe com você mesmo
tá bom, é isso que eu quero, eu estou bem aqui, eu estou feliz. Então, esse foi o meu sonho grande. Legal, isso está valendo. É isso que a gente busca quando a gente contrata aqui. Legal. E um ponto em cima de, gostei muito do que você trouxe de iniciativa e acabativa, né? Porque não adianta simplesmente só ter iniciativa, e o Maurício colocou sobre isso, até no processo desafiador de ser presidente, de talvez ter que desligar uma pessoa que está ali, tem paixão, mas não está entregando. Então, assim, uma dica, pessoal, que a gente sempre tem falado sobre isso. Como é que você vai ser mensurado na sua empresa? Quais são as métricas, quais são os indicadores que te levam ao sucesso no seu trabalho atual? Pergunta, faz essa pergunta agora. Eu sei o que eu preciso fazer amanhã para entregar 100% da minha meta, ou 100% daquilo que esperam de mim? Se você não tem clareza disso, pergunta para o seu chefe. Chefe, como é que você vai me mensurar? E aí, diariamente, você vai colocar a sua iniciativa e a sua acabativa, tá bom? A sua entrega. E a performance, talvez, é o standard. É o mínimo que esperam. E aí, paixão, colocar, enfim, a sua personalidade, a sua individualidade, vai te tornar uma pessoa diferente ali dentro. Então, gostei muito desse insight dos dois. Obrigado. Para finalizar, e para as perguntas e respostas. Maurício, essa aqui não estava combinada, hein? Nem Edivaldo. Eu vou fazer para o Edivaldo, porque eu estou fazendo as primeiras para o Maurício. Como ele é corintiano, eu vou dar mais tempo para ele pensar. Ele vai me sacanear, hein, cara? Isso Pegadinha. E agora vocês olharam. Não vou, cara, não São vou. Paulino, ele é acostumado o Corinthians ganhar dele, aí ele vai me sacanear, você vai ver. Não, mas não é. Se vocês tivessem, aí eu vou falar devagarinho para você já ir pensando. Se vocês tivessem uma característica sua, uma competência sua, que você pudesse emprestar para o jovem durante o próximo ano, qual seria e por quê? Podem pensar, não tem problema. Uma característica, uma habilidade, algo que você fale, puxa vida, eu acho, com muita humildade, que eu faço bem isso, né? Eu emprestaria isso para o jovem, e por que você emprestaria isso para o jovem, para os 3.200 jovens que estão aqui conosco? Não foi difícil, né? Eu dramatizei, mas foi tranquilo. Edivaldo, como é que foi? O que você acha? Eu acho que é acabativa. Acho que é capacidade. Acho que, assim, para mim, é acabativa. Eu vejo muitas vezes as pessoas com boas ideias entrando no mercado, falando, pegando a apresentação do PowerPoint, fazendo a apresentação boa, mas quando você vai lá, aperta, qual o valor agregado que aquela pessoa entregou para a empresa, para o resultado, para o chefe, para o cliente, né? Você não acha, né? Então você fica naquele... Por isso que eu gosto muito da acabativa, e acaba sendo minha marca. Quando eu estava no mercado financeiro aqui, o pessoal já até brinca nos meus times lá, é acabativa. Então acho que era a capacidade de execução, né? Boa. Acho que esse era o ponto. E a minha pergunta, Edivaldo, tentando destrinchar, como é que você desenvolve essa visão de acabativa final? É perguntando como me mensuram, quais são os resultados que eu preciso aprender, entregar? Como é que você consegue ter a visão e executar dessa forma? Eu sempre tento entender, tá bom, o que eu tenho que fazer? Qual é o problema que eu tenho que resolver? Qual é a tarefa que eu tenho que entregar? Primeiro ponto. E daí... Qual que é a nossa primeira reação, né? É ir para a execução. Então, assim, eu prefiro que a gente pare um pouquinho, porque muitas vezes você vai olhar aqui, planejar, olhar as variáveis, te dá mais velocidade na execução, porque muitas vezes você vai para a execução e sai batendo. Então, muitas vezes as pessoas falam 99 de transpiração e de inspiração, muitas vezes não. Eu acho que eu sempre gosto de olhar, tá bom, o que eu vou resolver e o que é esperado de mim? Ah, tá bom, esse é o resultado que eu tenho que ter. Como é que eu planejo o caminho para chegar lá, né? E uma vez planejado o caminho, tá bom, então se esse é o caminho, vamos para a execução. E tem muita disciplina na execução. E se eventualmente na disciplina na execução você descobre que tem um obstáculo aí, esse aqui não é o caminho, eu preciso achar uma alternativa, tá bom, pare e olha a alternativa também para não ficar forçando, né? Mas eu gosto muito de ser estruturado, assim, sabe? Qual a situação, o que eu preciso resolver, o que é esperado de mim. Ah, tá bom, como é que eu planejo para chegar lá, defino o caminho e depois, assim, tem disciplina na execução, porque muitas vezes na disciplina na execução você se perde. Ah, não vai dar, que nem o Maurício falou, tem que ter resiliência. Ah, aquilo lá... Não. Como é que você vai até o fim e garante que você entrega? Legal. Clareza, foco e execução. Obrigado por compartilhar. Excelente insight. Maurício, o que seria? O que você emprestaria para o jovem e por quê? A pergunta é difícil. Eu achei que o Edivaldo ia enrolar mais um pouco, ia ganhar tempo aqui para pensar melhor na resposta. Eu penso nessa resposta não só para esses 3.200 jovens. Como eu falei, eu tenho filhos adolescentes, né? E que vivem uma realidade muito diferente da que eu vivi.
Então, né, vivem numa condição social, vão para uma escola com qualidade muito diferente, tem oportunidades que eu não tive. E aí, quando eu olho para elas, a coisa que eu sempre tenho vontade de dar para elas é dar a falta de oportunidade que eu tive, porque isso dá uma energia para conquistar, né? Só que é super errado, isso é uma vontade meio maluca minha, mas eu acho que é acreditar, né? Você dá a necessidade de tentar fazer as coisas darem certo, de acreditar que dá para dar certo quando você começa a fazer, né? A acabativa, toda vez quando eu falo de autoconfiança, a acabativa que o Divaldo mencionou, é o que te dá autoconfiança. Poxa, eu tinha um problema grande, eu era pequenininho assim, no começo eu fui lá, entendi o que era, executei e acabei. Poxa, olha no espelho, mesmo que ninguém te bata nas costas, você ganha essa confiança. Mas é um desafio de entregar, né? Eu acho que ter garra, resiliência e foco em fazer bem feito é o que eu gostaria de dar para minhas filhas e para qualquer jovem que eu acredito que é algo importante. Tem uns que têm muito mais do que a gente tinha, em condições muito melhores do que eu tinha, e esses caras vão voar longe. Tem gente que talvez tenha menos, e tem gente que vai pegar o momento que está e vai construir muito mais em cima, indiferente de onde veio, né? Legal, legal. Super insights, super insights. Vamos para as perguntas. Antes das perguntas, vou tirar uma foto aqui. O time do Vamos Subir já estava. Pô, cadê a foto? E etc. A gente vai fazer um post e depois o pessoal, enfim, vai deixar seus insights aqui. Então, deixa eu tirar a foto. Luciane, você está mais do que convidada, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, momento de sorrir. 1, 2, 3 e. Foi! Faremos aqui o post e vamos compartilhar com o pessoal. As perguntas. Tem uma pergunta legal do Valdir. Eu vou trazer a pergunta e vou deixar vocês escolherem quem responde. Pode ser? O Valdir Pagano, obrigado pela pergunta, ele falou, ó, o que os senhores acham do preconceito da inclusão dos maiores de 50 anos no mercado de trabalho? Existe, não existe? Como é que vocês enxergam isso no dia a dia? E até talvez como é que a gente resolve esse problema? Quer responder, Edivaldo? O que é que eu... Olá. Então, assim, não dá para a gente fugir da realidade que tem, né? Eu nem diria até os 50, né? Eu diria que muitas vezes depois dos 40 já começa a olhar. Se o cara tem 40, não tem, ou a pessoa não tem 40 e não tem uma função de liderança, como é que a gente faz isso? Eu não vejo assim, e nas nossas posições a gente pode influenciar as empresas para mudar. Então, assim, a gente tem aqui o nosso programa de inclusão e diversidade para os mais velhos, né? Vamos dizer assim, para garantir que a gente tenha uma atenção para esse grupo e inclua. E tem sido experiências super gratificantes, porque essas pessoas têm experiência, elas trazem uma vivência que quando você adiciona na empresa, mescla com a vontade e tem resultados muito bons, né? No ramo da medicina, então, nem se fala, a gente tem boa parte da nossa população é acima de 40 anos, de 50 anos, a gente estava até olhando isso hoje. Então, assim, acho que o preconceito no mercado ele existe, mas eu acho que como é que combate? Do lado da pessoa, como é que eu continuo me atualizando, né? Eu acho que na vida inteira aprender e a educação é fundamental. E à medida que a gente vai ficando mais velho, eu sempre estou dizendo isso muito para a turma, é reaprender, né? Eu tenho que desaprender algumas coisas para aprender. Quando você falou dos filhos, eu tenho coach mais jovem e meus filhos têm 23 e 20 anos. Então, tem dia que eu sento com eles e com os amigos dele para ficar aprendendo ali, né? Também, porque eu aprendo demais com isso. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade nossa sempre, como é que eu me atualizo, como é que eu me faço atual, independente da minha idade. E do lado das empresas, como eu tenho atenção e também dou oportunidade para o grupo, sabendo que eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo certo, estou trazendo as pessoas para agregarem valor para a empresa. E elas agregam, né? Vocês são de tecnologia mais do que eu até. A gente tem visto muitas vezes contratar pessoas mais velhas que têm experiência naquele sistema, que têm experiência naquele tipo de situação, principalmente nas situações de crise, né? Eu vejo muita gente mais velha entrando em situações de crise, né? Que tem a experiência, né? Muitas vezes não é nem o conhecimento técnico, é a experiência. Então, dessa forma que eu vejo e dessa forma que eu tento melhorar aqui o nosso dia a dia. Perfeito, excelente. Maurício, quer acrescentar alguma coisa ou está respondido? Acho que está super bem respondido. Acho que o Divaldo foi super correto na resposta, um pouco do que existe, né? Não adianta falar que não existe. A gente tem 52, os dois juntos aqui, mas a gente já está numa posição de liderança. Então, isso começa a ter um peso diferente. Mas se você não está, e você não evoluiu muito, tem gente que olha e fala, poxa, o cara está cansado. Então, primeiro, você não pode parecer cansado. E tem gente, como a gente falou em outros momentos, o cara não quer ir para uma posição de liderança, ele quer ser o melhor técnico do mundo
naquilo que ele faz. E aí, provavelmente, aí, quando você é o melhor no mundo no que você faz, anos de experiência fazem muita diferença. Provavelmente na medicina, um cara de 60, ele é muito melhor do que um cara que recém-formou, porque ele fez lá trocentas mil cirurgias, muito mais do que o recém-formou. Lógico que se ele parar de estudar, o que você informou está com todas as tecnologias, está com todos os conceitos atuais. Então, o se manter atualizado e manter a cabeça jovem e aberta para aprender é fundamental em qualquer idade, né? Então, acho que eu espero ser um jovem de 100 anos de idade. E espero que a Mil e a medicina me ajudem a chegar lá. Mas eu espero ser um jovem de 100 anos de idade. Mas existe, né? E a gente tem sim que tentar quebrar esse viés preconceituoso que existe com gente de 50, com gente de 60, com todo tipo, né? O negócio de diversidade, o Divaldo também comentou, eu quero ter diversidade de pensamento, não é de raça, de idade, de orientação, de gênero. Diversidade de pensamento vem de todas as origens, né? Então, você tem que, todas as idades, etc. Então, uma empresa bem-sucedida é a que tem diversidade. E, graças a Deus, isso é um tópico e uma pauta na agenda de todos os executivos hoje. Como que eu melhoro minha diversidade? E aí eu acho que isso vai ajudar, sim, incluir mais gente de 50, 60 e todo tipo de diversidade. Legal, legal. Excelente. Te ajudar, viu, Maurício? O problema é o Corinthians, sabe? O Romil te ajuda, o Corinthians que não sei. Vai te deixar mais estressado, Maurício. Eu entendi isso. Aí não tem medicina preventiva que resolva esse problema. Eu não podia perder o momento, não podia perder. Aí você levantou e cortou. Você levantou e ele cortou, Maurício. Mas show de bola. Tem uma pergunta do Alessandro, até para respeitar o tempo de vocês e de todo mundo aqui. O Alessandro ele falou: como lidar com pessoas tóxicas dentro das empresas, pessoas que inclusive podem prejudicar a sua carreira futuramente, por mais que você execute com excelência tudo o que se propõe a fazer. Como é que faz? Vou começar com o Maurício aqui. Como é que faz? Cara, essa pergunta é difícil, porque eu não sei lidar. Tem gente que é muito boa em lidar com todo tipo de pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com gente que é tóxica. Então, eu já saí de empresas porque eu não gostava de alguém que era tóxico e percebia que não ia mudar e que aquilo me fazia muito mal, me violentava, né? Então, não é fácil. Então, o que eu posso dizer, tenta ficar não próximo, porque tem gente realmente que é tóxica, né? Mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dar esse conselho, porque eu falei, eu não aprendi até hoje a lidar. Não sei se o Edivaldo aprendeu, eu tenho alguns amigos que são perfeitos, eles lidam, não mudam nem a expressão facial, lidam com qualquer tipo de gente. Eu sou muito transparente, aí quando eu não gosto e sinto que a pessoa é tóxica, eu transpareço demais, por mais que eu tente fazer um poker face. Então, mas existem bastante. Legal. Boa. Tem alguma experiência com isso, Edivaldo? Eu acho que assim como eu tive dificuldade muito, principalmente no começo, porque eu não entendia isso, né? Eu falava assim, poxa, mas a gente está aqui trabalhando, tipo, jogando a bola, por que essa pessoa faz isso, né? E daí, durante a minha carreira, eu tive um episódio que eu tive que aprender, né? E daí, assim, agora para os jovens, está muito na moda o tal dos soft skills, né? Que são esses skills, essas qualidades que você desenvolve para lidar com isso. Eu li bastante livro, né? Conversas difíceis, tudo é política, e eu tenho trazido esses exemplos e tenho feito bastante reflexão, né? Porque o meu ponto é, essa pessoa não vai fazer eu não jogar na bola, né? Eu não quero, não é uma briga, né? Então, se eu continuo jogando a bola, porque a minha credibilidade é entregar, eu vou continuar a entregar, e você é na diplomacia, né? Porque, para mim, assim, o peixe morre pela boca, né? Alguma coisa vai acontecer para essa pessoa, mas eu não quero trazer o valor dela para mim, que vai me fazer um ser humano pior, né? E eu tive, nesse momento, sorte, trabalhei em alguns grupos, em alguma empresa que tinha isso muito intenso e eu tive que sobreviver, né? Então, assim, minha primeira reação era querer ir embora, mas eu não podia por outras variáveis. Como é que eu lido com isso? Daí eu fui buscar esse conhecimento muito através dos livros, e mais do que livro, eu gosto muito da liderança pelo exemplo, né? E daí eu me aproximava de pessoas que lidavam bem com essa situação, né? Daí a pessoa falava assim, não leva para o estômago, né? Foca no assunto, não foca na pessoa, né? Respira, né? Como é que é você diplomata, né? O fato de eu ser negro eu tenho uma vantagem, então eu não fico vermelho, então isso já dá uma aliviada na face, porque às vezes você está falando assim, eu concordo, mas você está pé da vida, não é verdade?
Então, assim, no final de semana eu treinava pelo espelho, né? Então eu sabia assim, eu vou ter uma reunião com o Edivaldo, ele não joga na bola, ele me estressa. Se ele fizer isso, o que que eu vou fazer? Eu me preparava anteriormente e ficava olhando no espelho. Como é que tá meu poker face, que você falou, né? Tipo, tá transmitindo. Li livros também sobre linguagem corporal, né? Que, assim, que te ajuda. E assim eu fui desenvolvendo, mas não sou perfeito, né? Tem hora que você perde a paciência mesmo. Depois você se arrepende, né? Por isso que eu tento me desenvolver sempre, porque aquele negócio, alguns segundos de felicidade, e quando você acaba de ter a reação, você fala, não deveria ter feito assim. Mas é uma jornada, Maurício, não é perfeita, mas é assim que eu lido com essa situação. Show. Legal. Aprendi um Show. montão aqui agora. Aprendemos juntos. Pessoal, obrigado. Chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Que aula! Queria agradecer, Edivaldo, Maurício. Obrigado pelo tempo que vocês despenderam aqui com a gente. A gente sabe que a agenda é um negócio complexo. A gente fala muito de give back, de voltar para a sociedade. Acho que o projeto Vamos Subir é essa essência, voltar para a sociedade um pouquinho do que fizeram por nós, e vocês estão mostrando na prática como se faz isso. Então, vocês são exemplos da gente. Obrigado pelos insights, pelos conselhos de carreira. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão, construindo uma carreira sólida, com valores, com princípios, com muita entrega. Então, eu queria agradecer em nome dos 3.300 jovens que estão aqui conosco. Muita gratidão. Eu vou abrir o chat agora. Depois eu vou falar de certificado, e aí vocês podem até, se vocês quiserem, daqui a pouquinho sair, não tem nenhum problema, mas eu quero abrir agora o chat. Pessoal, o que vocês acharam? Né? Deixa aqui para, né, o Edivaldo, para o Maurício, como é que foi o bate-papo? O pessoal amei, apaixonado, ó, top, espetacular. Agora a gente nem segue mais, né? Aqui nem consegue. Olha só, gratidão, amei, amei. Show, show. Muito bom, pessoal. Para a gente é importante, acho que mais do que para Vamos Subir, para eles, né? Estavam aqui falando uma hora. Conselhos, trazendo o melhor deles. Então, acho que isso aqui é o que se paga no final do dia, né, Edivaldo e Maurício? Obrigado. Não sei se vocês querem, enfim, deixar a última mensagem de vocês aqui para... Posso falar Por favor. E aí, Maurício, depois também. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, te parabenizar, Flávio, trabalho super bacana, super bonito. Sempre quando eu puder ajudar, conta comigo. Agradecer o Maurício aí pelo prazer de te conhecer e de trocar ideias. Depois você tem que pagar o almoço. Não, eu pago o almoço, a gente marca depois para a gente continuar. E para os jovens, agradecer super vocês estarem aqui para nos escutar. Dizer que acreditem em vocês. Vocês podem, né? Primeira coisa. Trabalhem com isso e tenham esse pensamento positivo que vocês podem. E se no final vocês acham que isso a gente fez aqui para motivá-los, para mim é uma tremenda energizada para o meu dia a dia, para a minha continuidade de estar aqui com vocês. Então, assim, super obrigado. Estou super feliz aqui, vou ter uma noite super agradável graças a esse evento aqui. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer. Obrigado a você, Edivaldo. E estendo, Edivaldo, o seu parabéns ao Flávio, né, como Vamos Subir, mas queria estender esse parabéns, esse obrigado e a todo o trabalho que tem sido feito ao time que está aqui acompanhando por trás, são voluntários que fazem acontecer. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para reconhecê-los e agradecê-los também, porque sem eles o projeto ele não iria acontecer. Então, agradeço ao time. Obrigado por mencionar também. Maurício. Bom, vou ser meio repetitivo aí com o que o Edivaldo falou. Eu acho que eu tenho sido muito vocal na minha admiração pelo Flávio, pelo trabalho que você está fazendo, no momento de carreira e de vida que você está tendo. Ou seja, eu posso dizer que na tua idade eu era muito mais egoísta, eu estava ali cuidando do meu e não estava cuidando dos outros. Então eu te dou muito parabéns por isso, Flávio, e tenho orgulho de participar aqui. E queria também agradecer, Edivaldo. O almoço está aceito, é só marcar, a gente está aqui pertinho. Então, é um prazer te conhecer. Prometo que eu não vou falar de campeonato mundial nem nada, essas coisas, eu vou ser educado. Mas um prazer e é uma honra enorme ganhar essa energia desse pessoal, né? Eu vou depois ler, se eu puder, todo esse bate-papo, porque isso vai me fazer dormir muito mais feliz e cria oportunidade para a gente, né? Então, como eu falei, o Flávio começou a devolver para a sociedade muito cedo. Ele me inspirou a achar uma jornada de querer devolver, e eu acho que lidar com jovens e trazer para vocês, não a minha experiência, mas trazer oportunidades, criar reais oportunidades, é algo que para mim é muito importante. E a mensagem para vocês, o que o Edivaldo falou: confia, né? Trabalha, se esforça, as coisas vêm.
quem faz direito, quem não é tóxico, né? O oposto. Quando você é uma pessoa querida e se esforça, e todo mundo percebe que você gosta de gente, que você tem os valores corretos e está fazendo melhor, vai ter um monte de gente te empurrando para cima. Então, eu acho que o trabalho com vontade, com gostar de gente, vai fazer a carreira dar certo, qualquer que seja o caminho de carreira que você queira ter. Né? Show, Então, show. é isso. Obrigado. Queria aproveitar... Vai lá, Edivaldo, fica à vontade. Eu queria, assim, Stephanie, obrigado também, só para... Obrigado. Esqueci da Stephanie aqui, muito obrigado. Stephanie, Luciane, que aula. Obrigado não só por traduzir e trazer em um novo formato a língua de sinais, eu estou aprendendo também sobre inclusão com vocês aqui na prática. Obrigado por isso, obrigado aos jovens e os participantes do Vamos Subir que falaram sobre a importância disso. Então, obrigado, fica a nosso respeito, gratidão não só a vocês, mas a todos os profissionais que diariamente estão lutando por um mundo mais diverso e inclusivo. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu vou falar sobre certificado. Edivaldo, Maurício, se vocês quiserem, enfim, sair, cuidar da família, fiquem super à vontade. Eu vou, inclusive, escrever bastante aqui, Stephanie e Luciane. Então, se vocês quiserem, vocês podem sair também. Vai estar escrito para que o pessoal consuma também de forma mais clara. Então, obrigado, pessoal. Obrigado demais pelo tempo de vocês, por essa aula.